Por gentileza, pegue sua Bíblia, vamos para a palavra, vamos ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós este final de semana, amém? Pegue sua Bíblia e abra ela em 1 Samuel, capítulo de número 3. Um texto muito conhecido, principalmente quando se trata de adolescente, e hoje não poderia ser diferente. Deus tem algo para nós aqui nessa palavra, amém? Estou me sentindo em casa, percebo que é uma igreja pentecostal e isso me alegra muito. Eu sou batizado no Espírito Santo desde os 6 anos de idade. Fui batizado no Espírito Santo ouvindo o Crente Miguel com Irmãos Leonel. Alguém conhece aqui? Os velhinhos levantaram a mão, tá vendo? Crente Miguel. Só quem tem uma idade avançada conhece. Aleluia. Eu creio que já deu tempo de você abrir, capítulo 3, verso 1 diz, o mancebo Samuel. Troque a palavra mancebo por adolescente. O adolescente Samuel servia ao Senhor perante Eli, vírgula. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Amém? Amém. Antes de você sentar, deixa eu compartilhar algo com você. Minha mãe ligou para mim há um tempinho atrás, dizendo que o Beto Carreiro estava em promoção, 10 vezes sem juros. Você soube disso, amém? Quem conhece o Beto Carreiro, levanta a mão. Ó, glória a Deus. Beto Carreiro é um parque temático, para quem não conhece, é um parque de montanha-russa, cheio dessas coisas aí. E a minha mãe me ligou, nunca foi para lá, e eu fiquei naquele dia feliz. Porque todo filho tem vontade de ver a mãe nos negócios radical, né? A minha mãe é uma loirinha baixinha de 1,60 m. Eu fiquei o dia inteiro imaginando ela saindo branquinha daquela montanha-russa, correndo e alegre. Eu estava ministrando no dia, passei o dia inteiro pensando naquilo e fui para o hotel. Cheguei no hotel, liguei para ela e disse, mãe, como é que foi o Beto Carreiro? E aí ela disse, foi horrível. Falei, ó, aleluia. O que a senhora fez lá? Ela disse para mim, filho, eu fui num brinquedo de água. Planejamento é tudo, né? E depois, mãe, depois eu fiquei vendo os bichos. Mãe, foi numa montanha-russa? Não, nenhuma. Falei, mãe, a senhora foi naquela Big Tower, uma torre de 100 metros de altura que despenca? Não. A senhora não foi em nada? Não. Hoje é sábado, dia 17 de setembro. Você saiu da sua casa e agora eu estou falando para pai de adolescente, para avô de adolescente, para adolescente. E você veio para a igreja. Para quê? Para viver um culto qualquer? Minha mãe saiu de casa cedo e foi para o Beto Carreiro para ficar viajando, vendo bicho. Não dá para acreditar? Agora eu não consigo acreditar. É um crente sair de casa, vir para a presença de Deus e não chorar, não dar glória a Deus, não sentir a presença do Espírito Santo. Há um provérbio que diz que os olhos foram feitos muito mais para chorar do que para ver. Porque os cegos não veem, mas choram. Posso dar um desafio para você aqui? Vamos viver o melhor culto da nossa vida? Vamos viver o nosso melhor culto da nossa vida forever, ever, ever, ever. Hashtag é nós, vamos? Vamos entrar na montanha-russa do Espírito Santo e ser batizado aqui esta noite. Vamos viver um culto extraordinário, amém? Você pensa que sabe dia de amanhã? Deixa eu dizer para você. Bem-vindo. Irmão, pregador de adolescente é tudo meio doido, fica tranquilo, tá? Deixa eu dizer um negócio para você. Bem-vindo ao seu último culto. Uai, não está mais tão pentecostal a igreja. Quando que Jesus está voltando? Agora. Amém? Feche os seus olhos, vamos aproveitar a palavra. Espírito Santo, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Deus, esta noite nós queremos ouvir a tua voz de uma maneira extraordinária no nosso meio, Pai.
Nós queremos ver a tua glória sendo manifesta em nosso meio, Pai querido. Deus, transforma a vida de adolescente, de pai de adolescente, aqui esta noite, Pai querido. Que a tua palavra seja poderosa e que nós ficamos, Senhor, tocados e impactados pela tua glória. Mandai, lo mandarabacai. Deus, renova aquele que é batizado aqui esta noite, Senhor. Traz o teu renovo para a tua igreja, Espírito Santo, e fala conosco como um Pai amoroso que o Senhor é, Pai. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podei se assentar. Muito prazer, eu sou o Dave Leonardo. Sou pastor de adolescentes, de jovens, lá de Joinville, uma terra de gente bonita e humilde, aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. No começo do ano, nós ouvimos o pastor Vicente Mariano lá em Joinville, e eu não imaginaria, aliás, se me perguntasse, eu não ia querer depois de ouvir ele pregar, mas não fui eu que fechei, foi a minha esposa. E ela disse que eu viria depois de já estar tudo fechado. Mas nós ouvimos o pastor Vicente pregando lá e nós somos muito abençoados. Quero agradecer à igreja por ter liberado o vosso pastor. E eu sei que tem muito aquele negócio de papinho, de ficar puxando saco de pastor, né? Que o pessoal fica contando umas histórias assim. Mas, pastor, eu fui muito abençoado de verdade. Eu me lembro da sua palavra, Marta e Maria, a forma que devemos chegar aos pés de Jesus. Eu peguei aquela palavra e agora eu prego ela. Como diz um amigo meu, eu dei uma melhorada nela e estou pregando. Estou brincando, seria ousado da minha parte, mas aprendi muito. Estou aqui hoje um pouco feio, porque a minha esposa não está comigo. Eu sou casado há 5 anos com a mesma mulher. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Minha esposa é a Paula, ela está lá em Joinville orando por mim. Mostrei para o pastor Vicente, toda vez que viajo sozinho, quando chego, na minha Bíblia tem uma carta dela. Pode fazer, ó, sem inveja, sem contenda, aleluia. Olha que lindo. Ah, essa aqui é outra. Minha esposa linda. Manda um abraço para vocês, amém? Quero agradecer a Deus pelo privilégio também de poder estar aqui com a irmã Marinês. Deixa eu dar uma desbloqueada aqui no negócio, que eu marquei os nomes, porque eu sou muito bom para lembrar e para esquecer também. Irmã Marinês e irmã Mariane, Deus abençoe vocês. Deus abençoe os adolescentes mais lindos. A Bíblia diz que fé é o firme fundamento nas coisas que não se veem, mas naquela que se espera. Só quem é lindo levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Estou vendo que vai ser Pentecoste nessa igreja aqui essa noite, aleluia. A Bíblia diz que sem fé é impossível de agradar a quem? A Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Vicente e sua esposa, Deus abençoe vocês. Todos os obreiros, pastor Luiz, Deus abençoe. Paulinho foi buscar a gente no aeroporto, Deus abençoe você e sua família. Todos os obreiros dessa igreja. Percebo que tem alguns de cabelinho mais branquinho. Isso me honra muito. Eu sou um menino de 26 anos de idade que Jesus resolveu usar antes da hora. Ou na hora certa, vai saber. A eternidade vai revelar. Eu aprendi com o meu pastor que a igreja é feita de vaso e coluna. Vaso quebra todo dia, coluna não. E hoje prego para colunas da igreja, isso me honra muito. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Vamos para a palavra. Amém? O Pai colocou algo no meu coração e eu confesso que a gente sempre teme. Aliás, eu não consigo me acostumar com o púlpito, eu não consigo me acostumar com o microfone, eu não consigo me acostumar com essa cara de vocês olhando para mim assim. O que é que vai vir dele? Porque adolescente é muito verdadeiro e eles expressam na hora se está bom ou está ruim. Estava num congresso esses dias e o irmão começou a se empolgar cantando. E ele estava muito empolgado, ele estava em outro mundo já. E aí ele olhou para a igreja e disse: olha só que coisa linda, está todos os adolescentes chorando.
Aí uma adolescente fez assim. Não, irmão, presta atenção, porque vocês são terríveis, irmão. Ela olhou, eu vi, ela olhou assim. Ela não acreditou, e ela falou pro irmão, irmão, não tem ninguém chorando. Esforça. Então não é fácil pregar para essa turma. Eu tenho aprendido muito, queridos, porque Deus me chamou para eles, para a minha geração, para os jovens e para os adolescentes. Agora temos sido desafiados para casais, mas minha preocupação é eles. Eu não viria num congresso como esse para não pregar para eles. Eu acho meio problemático quem prega para adolescente olhando para o ciclo de oração. Nada contra. Eu tenho certeza que a palavra vai respingar nos irmãozinhos do cabelo branco, vai respingar nos pais dos adolescentes, mas a palavra de Deus hoje é para vocês. Nós. Por quê, pastor? Porque eu tenho visto uma coisa assim, você já foi aniversário de criança? Agora, você já viu como a gente é burro, eu ia falar burro, mas eu vou falar outra palavra, porque lá em Joinville é meio normal. Eu vou falar a palavra, como que fala que é uma pessoa sem muita capacidade para comprar uma coisa legal? Bom, quando a gente sai de casa para ir no aniversário de criança, a gente compra uma roupa para criança, você já viu? Aí você vai lá, manda embrulhar num pacote para criança. A gente só compra um pacote para criança. Dentro é uma roupa. E a gente chega na festa da criança e entrega para ela assim. Ó, lindo. Aí ele abre e ele fala assim, ó mãe, para você. E sai. Agora você chega numa festa de criança e dá um brinquedo para ele. Ele sai dando mortal, ele sai abrindo brinquedo, brincando. Por quê? Porque é para ele. Agora, aqui pregando para adolescente, eu não vou dar uma coisa que eles não vão entender. Também não vou dar brinquedo, sabe por quê? Porque tem muita gente que subestima eles, porque pensa que não entende. Ah, esses adolescentes não sabem. Eles sabem mais do que nós. Principalmente se falar de telefone. Eu ouvi esses dias de um velhinho dizendo que todo celular devia vir com um adolescente pendurado. Porque eles sabem mais de tecnologia do que a gente. Não é verdade? Mas também só sabe de tecnologia. Quem sabe da vida são quem veio antes do que nós. Então eu vivo num paradoxo, onde eu tenho que fazer eles se sentirem importantes, mas eu tenho que fazer eles valorizar vocês. Agora eu estou com vocês, agora vocês gostaram, né, irmão? Tá vendo? Então essa é a dificuldade. Aí eu olho para o tema e o tema diz, herança do Senhor. Somos herança. Deixa eu perguntar, os filhos são herança dos pais? É raro. Não é, irmão? Quem diz que... Eu acabei de falar que é herança do Senhor. Salmo 127 diz, os filhos são a herança do Senhor, com S maiúsculo. Isso está dizendo que é o do nosso papai. Amém? Mas o que eles são seus? A Bíblia vai dizer, galardão. Você não entendeu, irmão? Os seus filhos é o único galardão que você receberá na terra. O resto será tudo no céu. Enquanto você estiver na terra, Deus já te deu um galardão para cuidar. Esses bonitinhos aqui, ó. Amém? E ainda bem que eles são bênção, eles não incomodam, eles não são chatos. Eles, aleluia. Eles são tudo lindo, eles acordam cedo, lavam louça. Eles lavam, passam, cozinham. Né? Aleluia. Ele só tem uns defeitinhos só. E eu estou aprendendo a lidar com esses defeitos. E estou aprendendo a entender eles. Porque se a Bíblia diz que eles são heranças do meu Jesus que eu tanto amo, significa que eu preciso cuidar. Significa que eu preciso amar. E vocês também. Amém? Nós precisamos olhar para eles e valorizá-los. Estou só começando, não estou nem pregando a palavra ainda. Só para os irmãos entenderem a importância de um congresso como esse. Eu olhava o olhinho da irmã Marinês olhando para mim. Eles entrando, a irmã Marinês olhou para mim assim, ó. Olha que lindo! O olhinho dela brilhando, isso me alegra. Eu conversando com o pastor Vicente, e o pastor Vicente, isso me diz que eu cheguei na igreja certa, para pregar para os adolescentes, mais lindo realmente. Eu fui esses dias numa igreja, queridos, que as meninas do grupo
vocês não vão acreditar, estavam marcadas para o último congresso delas, porque elas estariam completando 18 anos, e o próximo congresso seriam prostitutas junto com as mães. Forte, né, irmão? Você não tem noção do que tem acontecido dentro do nosso Brasil com os nossos adolescentes. Uma mãe chegou para uma menina e disse: filha, esse é o seu último congresso, o ano que vem você começa a trabalhar com a mãe. Sábado à noite ela estava chorando na frente, e a líder me chamou e disse: pastor, a menina que eu falei para o senhor é aquela ali, ó. Eu falei: Jesus tem misericórdia da minha geração. Ainda bem que no congresso, domingo à noite, a mãe dela foi. Eu vou falar de novo, porque você é espiritual já sabe o que aconteceu. Ainda bem que no domingo à noite, a mãe dela foi para a igreja. Eu cheguei na porta do culto, ela me abraçou, uma gordinha baixinha, que eu não entendi o que ela fazia da vida, né? Mas ela era também. E aí ela me abraçou. Desculpa, pastor. Tem mercado para tudo, não vai entender. O povo é meio doido. Inimigo é sujo, né, irmão? E cega também, vai entender. E a irmã me abraçou e disse, olhando no meu olho: pastor, Deus falou comigo. Eu vou servir a Deus nessa igreja junto com a minha casa. Amém? Então hoje, seus filhos estão aqui. Eu tenho certeza absoluta que você jejuou a semana inteira pelo congresso deles. Eu tenho certeza que teve pais que dobraram o joelho todos os dias dizendo: Deus, este final de semana marca a vida dos meus filhos, Pai. Eu tenho certeza absoluta, porque daqui uns dias eu não quero que você entre na estatística dos pais que colocam um bilhetinho no meu bolso dizendo: ora pelo meu filho. Amém. Vamos pregar? Deus colocou algo no meu coração e eu não vou ser relutante, quero ter o tempo para a palavra. Nós temos pouco tempo, 2 horas aproximadamente, então vamos aproveitar. Eu tenho andado em alguns lugares e visto alguns cultos e participado de alguns e ouvido outros. E uma coisa que tem me preocupado muito, muito mesmo, é que nós convivemos em um ambiente pentecostal. A gente convive numa igreja de 100 anos de idade, numa igreja que teve os seus missionários, que teve os seus precursores, fundadores, homens de Deus que lutaram para que nós chegássemos até aqui. E aí uma nova geração nasce dentro da igreja. Os adolescentes, os jovens, as crianças. E nós estamos surgindo aí também, pregando, falando do amor de Jesus, se apaixonando a cada dia mais por Ele, vivendo experiências com Ele para poder se tornar aquilo que os adolescentes precisam de substância para chegar à estatura de um varão perfeito, conforme diz a palavra. E aí, nós vamos a lugares aonde Deus fala, aonde Deus desce, aonde a glória de Deus é real, é verdadeira, é sensível. Nós sentimos, choramos, glorificamos a Deus. E a gente que prega olha a igreja assim, ó, todo mundo. E a gente aqui de cima vê Deus batizando um, salvando o outro. Tem um chorando, tem outro glorificando a Deus, tem outro lá pulando, tem outro dando mortal para trás. Está todo mundo voando na presença. Daí tu olha no meio da igreja, tem gente assim, ó. Às vezes ele até dorme. Só que se dormir comigo, irmão, vai passar uma vergonha tão grande, que eu vou acordar de pertinho, aleluia. Então eu começo a perceber que alguma coisa está errado. Eu olho para a igreja, assim como qualquer um que está aqui em cima percebe, assim como qualquer um de vocês que olha para nós nos percebe também. Não é verdade? Vocês olham para nós. Vocês dizem: ó, pastor, vê lá, ó, tomou 2 copos de água já. E fala para o irmão que está do lado: ó, o pastor veio para pregar ou para tomar água? É normal, é assim. O pastor cruzou a perna para o lado, e a irmã olha para... irmã, meu Deus. Se esse pastor ganhasse para cruzar a perna, eu estava rico. Porque vocês percebem a gente, mas a gente também percebe vocês.
E aí eu tenho entendido ao longo desse tempo de ministério que alguma coisa está errado. A gente está pregando e tem gente que está, conversando. Eu acho engraçado isso. Eu acho uma perda de tempo tão grande. Você imagina uma coisa, irmão? Você saiu de casa para ouvir Deus falar, não é amém? Quem saiu de casa para ouvir Deus falar? Eu saí para isso. Aí eu venho para a igreja. Aí eu vim para ouvir Deus falar. E sento um boca aberta no meu lado e eu ouço ele falar o culto inteiro. Já pensou que viagem, irmão? Você trocar a voz de Deus pela voz de alguém comum. Você ouviu, né? Eu não entendo muito. Eu fico meio... Eu fico, por exemplo, entendendo quem vem para a igreja para ir no banheiro. Né? Eu fico preocupado com isso. Gente que vem para a igreja e parece que na igreja ele gosta mais do banheiro do que de casa. Pastor, nós temos que deixar os banheiros pior das igrejas. Nós temos que deixar uns banheiros meio abertos assim. Até, igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos os banheiros é dessa altura a porta. Então não dá para ninguém, né? Tem umas gretas assim desse tamanho, porque lá tem muito problema de abuso de menor dentro de banheiro. Então eles fizeram uma lei que os banheiros têm greta assim. Então você não vai lá muito no banheiro da igreja. Então acho que nós temos que fazer aqui, porque é interessante, menina quando vai no banheiro vai em gangue, já percebeu? Elas olham uma para a outra e dizem, vamos aonde, irmã? Vamos no banheiro. Ah, tá. Aí levanta 16 meninas. E vai para o banheiro e fica as 16 bonitonas lá. O que nós viemos fazer aqui mesmo? Nada, não sei. E Deus está falando dentro da igreja e estão viajando lá dentro do banheiro. Está entendendo? Então, eu começo a me preocupar e entender o que está acontecendo com a gente. O que está acontecendo com um tipo de crente que faz 10 anos que vem na igreja e não ouve mais Deus falar na igreja. O que acontece quando a gente para de sentir a presença de Deus dentro da igreja? Você já viu o crente que faz 10 anos que não sabe o que é chorar? Que não sabe o que é derramar uma lágrima na presença do Espírito Santo? Que não sabe o que é glorificar a Deus? Que não sabe mais. E você pergunta para ele e diz, Deus não fala mais comigo. Mas quando Jesus salvou toda a palavra, não importava quem pregava, Deus falava com ele. E agora Deus parou de falar. Eu me preocupo, queridos, porque o inimigo tem mudado a estratégia. Preste muita atenção no que eu vou falar aqui para você. O inimigo tem mudado a estratégia. Sabe o que o inimigo fazia antes, pastor? Ele desviava. Ele levava para o mundo. Agora não. Porque levar para o mundo coloca na visão dos evangelistas. Levar para o mundo coloca na mão daqueles crentes cheios do Espírito Santo que andam com um panfleto no bolso. Melhor do que levar para fora é matar dentro da igreja. E eu tenho visto isso gradativamente. Você prega e Deus fala, mas tem gente dentro da igreja que não ouve mais. Os adolescentes... Deus está batizando um, outro, e no meio tem um assim. Nárnia. Ele está no celular, ele está... Então o que está acontecendo? Uma pergunta nasce no meu coração. Por que nós paramos de ouvir a voz de Deus aonde Deus fala? Por que nós esfriamos na presença do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo? Por que a gente morre espiritualmente dentro da nossa casa e o lar de adoração hoje é um lar de crise? Por que a gente vem para a igreja para matar fome e morre de fome dentro da igreja? Será que está faltando comida? Se tem muita gente comendo, por que a gente não se alimenta mais? O que acontece com você? Que vem todo culto e se eu perguntar do último, você não sabe o que Deus falou com você. Você já viu gente que sai do culto e a vida continua? Ele sai do culto e você pergunta, ei irmão, como foi o culto? Foi bênção. O que foi pregado? Não sei. Ó, top, hein? E aí, irmão? Como foi o culto? As irmãs, as maquiagens, tudo certinho assim. Foi uma bênção.
Jesus falou. Por que a irmã não está igual o Batman, então? É verdade. Eu saí de um culto sexta-feira que as irmãs pareciam os Batman saindo da igreja, irmão. Tudo preto, que escorre os lápis do olho, porque não sei o que vocês colocam lá. A gente não consegue, a gente que é homem não tem essa habilidade, mas as irmãs, a gente sabe que tem essas habilidades. Principalmente de vocês. Eles fazem o tal do olho de gatinho, que depois vira o olho do Batman, cai para cá assim, para aqui embaixo. O que está acontecendo com a gente? Que a gente vem para a igreja e não chora mais. Antigamente, o crente tinha um manual de sobrevivência. Ele vinha para a igreja, dentro da Bíblia tinha a Bíblia. Hoje não, né? Hoje o pessoal gosta do celular na Bíblia. Abre a sua Bíblia, os irmãos pegam aqueles smartphones do tamanho do planeta Terra em 10 vezes sem juros que comprou, e aí eles... Abra Salmo, ele diz, eu abri primeiro. Você já viu bateria de Bíblia acabar? Isso aqui acaba. E tudo bem, nada contra. Aí outra coisa, crente tinha oferta no bolso. Saía de casa, preparava oferta. Terceira coisa. Você tem saudade dessa época? Que o lenço fazia parte da sua vida? Quem tem saudade de lenço, levanta a mão. Essa geração não está sabendo o que é ter lenço dentro da igreja. E aí Deus coloca no meu coração essa pergunta: por que a gente para de ouvir? E aí Deus me fez entender. Vamos para a palavra. Varão, tu é top, hein? Tu queria ler, né? Te peguei. Deus me dá discernimento. Olha, escuta. Escuta isso. Deus chamou Samuel. Por quê? Um adolescente. Por que Deus tinha sacerdote para conversar? Por que Deus chamou um adolescente? Tem uma mensagem sobre isso, mas eu só quero dizer uma coisa. Porque vocês são importantes. Por isso que Deus fala com vocês. Amém? Deixa para uma próxima. Mas escuta. Deus chamou Samuel. Samuel estava dormindo. Há uma riqueza nesse texto. A Bíblia diz que Deus não falava aqui. Não. A Bíblia diz que era de muita valia a voz de Deus. Significava que estava em falta. E agora a gente vai começar a entender o porquê. E aí, a Bíblia vai dizer que Deus chama um adolescente pelo nome. Samuel, Samuel. Aí Samuel acorda. E vai até onde? Até o sacerdote. O senhor me chamou? Não. Tá. Voltou a dormir. Deus chamou de novo. Samuel, Samuel. Eli. Você me chamou, Eli? Não. Eu vou fazer até você entender. 3. Samuel, Samuel. O senhor me chamou? Aí, como havia tempo que Deus não falava naquele lugar, Eli já não estava entendendo muito, falou assim: olha, talvez é Deus que está te chamando. Quando Ele te chamar novamente, você diz: fala, Senhor, o teu servo ouve. Voltou para o quarto, Deus chamou a quarta vez. Quando Deus chamou ele disse o quê? Fala, Senhor, o teu servo ouve. Deus falou com ele. Perguntar para vocês, se eu ligar para vocês e perguntar assim, adivinha quem está falando? Vocês vão acertar? Não. Imagina o pastor Vicente. Eu ligo para o senhor. Alô, pastor Vicente, adivinha quem está falando? O pastor vai falar: ai, meu, mais um bobão. Tu, desligou.
É normal. Se eu não conheço a voz, não tenho obrigação de reconhecer. Você está entendendo? Samuel não tinha a obrigação de saber que era Deus que estava chamando ele. Não tinha. Deus fala com adolescentes muitas vezes. Às vezes eles não estão percebendo. Mas chega uma hora que vocês vão ter certeza que Deus está falando com vocês. Aí vocês vão falar: fala, Senhor, o teu servo ouve. Diga agora: fala, Senhor. Fala com a boca. Diga: fala, Senhor. O teu servo ouve. Pronto, a partir de agora vocês não têm mais desculpa de dizer que não sabe quando Deus falar com vocês novamente. Sabe qual é o problema? O problema não é quem não ouviu e não reconhece. O problema é quem já ouviu e parou de reconhecer. E muitos de nós estamos assim. Eu sei que vocês já estão no 17º. Talvez vocês não estavam aqui no 15º. Alguns chegaram agora, outros chegaram ano passado. Mas eu quero saber e dizer que você já deve ter ouvido Deus falar alguma vez com vocês. Vou perguntar uma vez, não vou ser chato. Quem já ouviu Deus falar pelo menos uma vez com você, levanta a mão. Então você já tem a obrigação de reconhecer quando Ele chamar novamente. Agora a questão é, por que nós ouvimos e paramos de ouvir? Por que a gente ouve Deus falar, parece que só no congresso? Quando o pastor Vicente fala, o adolescente não ouve mais Deus falar. Quando é outro falando, não ouve mais. Mas no congresso, é igual retiro. Quer juntar adolescente, congresso, retiro. Não é verdade, irmã? Tem adolescente que apareceu 2 dias atrás, não foi? É, né? Ai, lindezuras. Só aparece no congresso. Eu tenho a impressão que Deus marca a data para falar com você. Não, eu vou lá porque no congresso Deus vai falar. Na escola dominical, não. Na escola dominical Deus não fala. Muito cedo, Deus está dormindo essa hora. Não, essa hora Ele não fala. Tudo bem que todo adolescente é surdo. Quem concorda que adolescente é surdo, levanta a mão. Eita, tá vendo? Profeta de Deus falando na casa. Todo adolescente é surdo. Infelizmente é verdade. A mãe do adolescente chama ele. Fulano de tal, vem lavar louça. Marileusa, vem lavar louça. E a Marileusa está lá. Você fala assim: Marileusa, a comida ficou pronta. Oi? Deus fez o milagre na hora. Falou em comida, né? Aleluia. Ou seja, a gente tem uns efeitinhos para ser trabalhado, é normal. Eu vou só explicar um negócio para os pais, para a gente continuar a palavra. Não é que o filho de vocês seja surdo, não precisa levar no médico. Ele só tem um negócio chamado ouvido seletivo. Ele só ouve aquilo que eles querem, amém? Então, sempre comece com comida, lavar louça. Aí ele não vai ter desculpa. É só para você entender a manha. Então, eu travei nisso. Porque eu quero pregar, essa é a minha vida, eu faço isso todos os dias. Eu e minha esposa, nós deixamos a nossa profissão de advogado para pregar, e eu não quero pregar para as paredes. Eu não quero pregar e você ficar viajando no banco. Eu não quero pregar e o pai do adolescente pensando, porque está tanto tempo na igreja, não ouvir Deus falar mais com ele também. E aí eu comecei a pedir: Jesus, pelo amor de Deus, me faz entender porque tem tanto crente surdo dentro da igreja. Senhor, me faz entender porque que Samuel não ouviu. Aí Deus já me fez entender, ele não me conhecia. Mas depois mudou. Mas aí Senhor, mas tem gente que já ouviu o Senhor falar e não ouve mais. Tem gente que Deus já usou no púlpito e não ouve mais Deus falar no banco.
Aí Deus me lembrou da minha faculdade. Na minha faculdade eu aprendi um negócio chamado elemento da comunicação. Toda comunicação, para ser perfeita, ela exige alguns artifícios, alguns elementos. Se não houver isso, a comunicação não é perfeita. E aí, eu me lembrei. Primeiro, para existir uma comunicação perfeita, é necessário alguém que fale. Não é novidade, né? Nada novo. O nome desse que fala, nesse estudo, vai dizer que esse é o emissor. Amém? O emissor é aquele que fala. Como estamos em um ambiente onde quem manda, quem fala, quem domina, quem controla ele, o emissor aqui se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ainda bem que a igreja é pentecostal. Já pensou eu falar que Jesus que fala aqui, ninguém... Eu ficar preocupado. Mas daí existe o emissor. Existe o emissor, tem que existir alguém que ouve. Ninguém fala para as paredes. Exceto, eu estava agora no aeroporto esses dias, e tinha um... Não, deixa para lá. Tem coisa que só dá para falar para os adolescentes. Aí, irmão, existe alguém que ouve. E esse, o estudo diz que é o receptor, o que recebe a palavra. Nada novo, né? Existe uma coisa chamada mensagem. Se existe um emissor, se existe um receptor, é necessário que exista uma palavra chamada mensagem. Mensagem é o conteúdo, e o conteúdo aqui se chama Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Tudo que vier fora daquilo que está aqui, desconfie. Amém? Essa é a mensagem. Aí existe alguma coisa nova? E aí existe uma coisa chamada código. Código é o idioma. Que idioma que eu estou falando aqui? Português, tá, irmão? Português de Joinville. Fala cantadinho, né? Não fala leite quente, fala leite, né? Mas é português. Amém? Português é o código. Aí eu fico pensando que o código dá um problema na comunicação. Nós recebemos um pastor dos Estados Unidos na minha casa, e a minha mãe, como qualquer mulher, ama falar. Minha mãe um dia parou na porta do meu quarto, pastor, colocou a mão na porta assim e começou a falar. Falar. E eu falei para ela, mãe, eu quero te dar uma sugestão. A senhora não tinha como me bater? Aí ela continuou falando. Minha mãe recebeu nós, né, estava na nossa casa, um pastor dos Estados Unidos, e ele só fala em quê? Em inglês, né, irmão? Aí o pastor estava lá tomando café. A minha mãe olhou para ele assim, ele tomando café. O senhor gostou do café, pastor? E a minha mãe ficou braba. Minha mãe perguntou de novo. O senhor gostou do café, pastor? E mulher, as irmãs sabem, né, irmã? As mulheres elas vão se problemando assim sozinha lá. Aí ela saiu, irmão, e eu vi que ia dar problema. Ela voltou de novo. O senhor quer mais pão, pastor? O pastor não respondeu. Claro, ele fala inglês. Aí ela voltou, ela decidiu um jeito de se comunicar. Ela chegou. Ô pastor, o senhor gosta de café?
Aí eu tive que intervir, pastor. Eu falei, mãe, ele fala inglês, fala português mais alto, não vira inglês. Uai! Já pensou, irmão, se falasse mais alto virar japonês? Pronto, a gente estava feito, vai viajar para o mundo agora. Mas não muda. Deus também não muda o código. Eita, tem crente que já entendeu. Deus não muda o código. Deus só fala através de um idioma chamado santidade. É por isso que a gente para de ouvir Ele. A gente não está na mesma língua. A gente não tem a mesma linguagem dele. E a gente para de ouvir Ele falar. Significa que Ele continua falando. A gente que para de ouvir. Eu fico brabo com gente que pensa que Deus é um velhinho mau que quer brigar com os outros. Tem gente que pensa que Deus emburra. Já viu criança emburrada? Ele diz, não vou falar mais com você. Tem gente que pensa que Deus faz isso. Pecou. Não vou falar mais com você. Pecadorzinho. A gente pensa que Deus faz assim. Pastor, a causa de nós perdermos tantos jovens e adolescentes é porque quando eles pecam, eles sentem vergonha e não conseguem voltar para a presença de Deus. O diabo ganha muita gente assim. Você morre da vergonha. Você caiu em pecado. Eu sou um lixo. Deus não me ouve mais. O céu é de bronze. Não, irmão, o céu é de nuvem. Deus não ouve mais. Eu falo, Deus ouve todo mundo, pastor, mas Deus não ouve. Chega na igreja, pastor, e todo mundo sente a presença de Deus. Eu não sinto. Passa a semana inteira ouvindo porcaria. Eu vou começar a pregar agora, irmão. Prepara o coro. Ouve porcaria a semana inteira. Chega final de semana e quer ouvir um culto e ir para a nuvem. Quer sentir a presença do Espírito Santo. Quer ser cheio da glória de Deus. Antes de sair de casa, a mãe disse não. Não coloca essa roupa, fulano. Ficou endemoniadinho. O quê? O senhor acha que manda em mim agora? E vira um inferno dentro de casa. E aquela luta, aquela briga. Não é o tênis que eu quero. E porque agora eu sou dando em mim meu nariz. Irmão, dá um soco nesse seu nariz, você vai ver já. Ei! Porque agora tem a lei da palmada. Irmão, eu acho uma injustiça essa lei da palmada. Saber que eu apanhei a minha vida inteira. E está chegando a minha vez de bater, eu não vou poder mais. Já pensou que tristeza, irmão? É uma mentira isso aí, irmão. Não dá para acreditar. Aí, vem para a igreja. Virou um circo dentro de casa. Vem para a igreja. Aí vem cantar. Te louvarei. Aí não sente nada. A igreja olha para você, não sente nada em você. E não significa que Deus não gosta de adolescente. Não significa que Deus não tem compromisso com você. Significa que você não está alinhado com o código de Deus. E isso, irmão, não tem faixa etária de idade. Está cheio de pai de adolescente que perdeu o código. Que não consegue ser uma referência de Deus dentro de casa, porque o exemplo não combina com aquilo que ele fala. Vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Aí o filho no secreto pensa assim, para ser igual ao senhor? Vai para a igreja, porque eu falei. Aí chega na frente do pastor e diz, pastor, eu falo para ele, vem vir para a igreja, tem que vir para a igreja. Aí chama a líder e diz, tu tem que cuidar do meu filho, mas não cuida dentro de casa. Eu fui líder de jovem durante 3 anos, eu sei que vocês passam. A impressão que dá é que agora vocês são mãe deles. E liga braba ainda. Porque a irmã não cuida da minha filha para ver.
Se a gente não falar no código de Deus, nunca vai ouvir Deus falar no código dele. Você chegar na igreja, irmão, com essa cara de bobo sua aí, viu porcaria a semana inteira, ouviu, falou, fez, aí chegou aqui, na cara de pau, irmão, cara de pau. Jesus, fala comigo hoje. Aí Jesus está falando, Jesus está batizando, Jesus está salvando, Jesus nunca parou de falar, Jesus não deixou de ser fiel, Jesus nunca mudou, Jesus continua igualzinho, Jesus continua lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, mas a gente parou de ouvir Ele. Porque tem um outro negócio aí, querido. Fica tranquilo, já está acabando, mais uma hora. Tem mais uma coisa aí que isso é extraordinário. Toda comunicação eficaz é interrompida por uma palavra chamada ruído. Toda comunicação, por mais perfeita que ela seja, tem emissor, tem receptor, tem a mensagem, tem o código. Se tiver ruído, não chega completa. E o que nós mais temos na nossa geração é ruídos na voz de Deus. Aliás, tem gente que já prega ruído, né, irmão? Já viu gente que prega ruído, dá uma dor, né? Né, pastor? Tem uma fábrica de pregador aí de um homem brilhoso. Não sei se os irmãos... Aqui eu acho que não vem pregar, o pastor não deve trazer, né? Mas tem uns irmãos que pregam aí todo brilhoso, com os ternos, né, brilhoso, os relógios brilhosos, em sapato brilhoso, os cabelos brilhoso, tudo brilha, menos a presença de Deus na vida dele. E aí eles pregam exegese, homelese, porolese, omelete, todas essas coisas, mas não tem nada de prática na vida. E aí, a gente tem visto umas coisas aí, eu fui pregar numa igreja esses dias, e aí eu cheguei lá, um bando de playboy, tudo rico. Eu falei assim, eu vou mudar a mensagem. Cabeçudo, irmão, mudei a mensagem. Nunca passei tanta vergonha. Aí preguei, repreguei, preguei de novo, tirei o prego, preguei de novo. E aí, aquela luta, e não acontecia nada na igreja. Eles davam assim. Eu acabei de pregar, fiz o apelo, não veio uma alma viva para frente. A minha vontade era eu descer, eu vou para frente. Terminou o culto, todo mundo veio me abraçar. Ô, pastor, que mensagem, que coisa linda. Minha vontade é falar, mentiroso, lazarento. Pastor, o senhor pregou com... Meu Deus, eu nunca vi. Eu falei, Jaguara. Acabou o culto, o irmão veio falar comigo. Eu falei, irmão, queria saber uma coisa aqui. Por que o culto de vocês hoje não é igual ao do outro povo aqui do nosso estado? Do estado de vocês? Aí ele falou assim para mim, não, irmão, porque aqui, sábado o pessoal gosta de balada. Aí a gente mudou o culto para eles não perder. Sabe o que é isso? Em uma geração que acertar o alvo saiu de moda, tem gente desenhando o alvo em volta de flecha. Você não entendeu? Eu podia que vir hoje e não ter nenhum compromisso com vocês. Pregar uma palavra que todo mundo ia ficar faceiro. Mas deixa eu dizer para você o que você precisa ouvir. Há uma história de um homem chamado Joel, que era o melhor arqueiro da cidade. E chegou um viajante, viu um monte de flecha no meio de alvo, ficou encantado. Foi procurar o Joel, o arqueiro da cidade. Chegou numa casa, era um bêbado, caído no chão. Ele ficou inconformado com aquilo, saiu, perguntou para o homem na rua dizendo, é o Joel mesmo que acerta as flechas? E o homem disse, na verdade, o Joel nunca acertou flecha nenhuma.
Aonde ele acerta uma flecha, a gente desenha um alvo em volta. Não existe evangelho de adolescente. Não existe evangelho de pai de adolescente. Não existe evangelho de jovem. Existe um evangelho. Não existe palavras, existe uma só. Uma palavra rema, que cura, que nos provoca a ter vida de santidade. Mas para isso, nós precisamos entender os ruídos da nossa vida. Porque nós viemos para a presença de Deus com a vida cheia de ruídos. Eu tenho pregado para uma geração que não sabe mais o que é arrependimento. Que trocou a palavra arrependimento por remorso. Tem gente que tem problema com pornografia, e a pornografia está no celular. Aí sabe o que acontece? Ele vem para o culto, e o pastor falou e tocou na ferida dele. Ele pega o celular, deixa no banco, vem para frente, dobra o joelho, chora e diz: Jesus me perdoa, Pai. Mas volta para o banco e continua aqui. Guarda no bolso e vai para casa. Nós trocamos a palavra arrependimento pela palavra remorso. Nós não nos arrependemos mais. Nós ouvimos coisa que não presta e não conseguimos parar de ouvir, porque dizemos que gostamos do ritmo. A gente vê um monte de porcaria, e quando os nossos pais dizem para a gente parar, a gente diz que todo mundo está vendo. Se você quer ser uma geração santa, eleita, escolhida, você precisa ser aquilo que ninguém é, ver aquilo que ninguém vê, ouvir aquilo que os outros pararam de ouvir. Ela mandarabaxandarabaçou. Se você quer ter os seus filhos na presença de Deus, você tem que ser o tipo de pai que ninguém mais é, o tipo de mãe que ninguém mais é. Eu prego para adolescentes que os pais são os ruídos. Eu prego para adolescente que a pornografia é o ruído, que a música é o ruído, e aí eu prego 1 hora, aqui 2, e nada acontece. Mas não é porque Deus não fala, é porque tem tanto ruído na vida espiritual que Deus pode gritar do céu que não ouve mais. A gente se acostuma com pecado de estimação, a gente se acostuma com coisinha guardada no bolso, guardada no coração. Tem lares que param para assistir a novela junto, mas não param para fazer um culto doméstico. Ei! Tá com problema de não ouvir a voz de Deus? Saiba, Deus não está de mal com você. Não ouve Deus falar mais, não significa que Deus não está falando. Está com problema dentro da tua casa, não significa que Deus não está fazendo algo por você. Significa que tem ruído. Quer ver uma coisa? Vou fazer um exemplo rápido. Cadê o Lucas? Tem algum Lucas? Vem cá, Lucas. Prazer. Foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Vai lá atrás. Atrás de todo mundo aqui. Pai do Senhor, valeu. Lucas é bonito, né? Solteiro? Bastante tempo. Vai ficar. Lucas, vai para trás aqui, Lucas. Ó. Eu vou fazer uma coisa que eu detesto dentro da igreja. Começa a conversar vocês aí, por favor. Ei, irmão, faz o que vocês sabem fazer de melhor aí, conversa. Vai. Conversa os pais também aí, conversa, coloca o papo em dia, irmão, vai lá. Tem um plano na sua vida. Deus vai te usar muito nessa terra. Você vai ser um grande homem de Deus. Muitas pessoas ouvirão falar do seu nome.
Deus prometeu para ti coisas desde o seu ventre, do ventre da sua mãe. Eu estou falando com o Lucas, eu estou falando com vocês. Ô Lucas, você ouviu alguma coisa que eu falei? Então agora todo mundo fica quieto. Lucas, Deus tem um plano na tua vida. Deus vai te usar muito nessa terra. És uma promessa de Deus desde o ventre da tua mãe. Deus vai te levantar e o seu nome será conhecido. Deu para ouvir? E por que você não deu glória a Deus agora? Eu falei a mesma coisa, só que vocês me atrapalharam. Com Deus é a mesma coisa, pastor. Com Deus é a mesma coisa. Deus sempre fala comigo e com você. Deus não fica de mal com adolescente. Aliás, Deus gosta de falar com adolescente. Deus gosta de se relacionar com a gente. Deus gosta de intimidade. Deus gosta de adolescente que tem vida no altar. Deus gosta de adolescente que cuida da vida espiritual. Deus gosta de adolescente que examina o que ouve, que examina o que fala, que examina o que vê. Eu estou com saudade de ouvir, querido. Eu recebo mensagem de adolescente direto. E eu recebo muita gente perguntando: Dave, eu posso fazer isso? Se eu fazer isso eu estou pecando. Se eu fazer isso eu estou errando. É uma geração que quer o limite da vontade de Deus no centro dela. Sabe o que eu gosto de ouvir? Pastor, estou fazendo uma campanha de jejum. Eu estou fazendo de tal horário a tal horário. O senhor acha que está bom? Meu olho enche de lágrimas, pastor. Eu gosto de ouvir de adolescente dizendo: pastor, eu estou orando pela minha família. Eu estou fazendo uma campanha pela minha casa. Pastor, eu cheguei em casa e eu deletei tudo o que eu tinha de porcaria no meu celular, e a partir de hoje vai exaltar ao Senhor o que eu tenho. Pastor, eu fui para casa, eu pedi perdão para minha mamãe, eu abracei ela e eu pedi perdão. Sabe o que você está fazendo com você? Você está tirando ruído. E aí, sabe o que é melhor do que ouvir a voz de Deus? É ouvir Ele sussurrar. É gostoso, pastora, quando Deus fala com a gente, sabe, com uma voz calma. E a gente só ouve essa voz calma de Deus quando há silêncio. Quando o nosso código é o mesmo dele. Eu seria hipócrita se eu chegasse aqui e dissesse: Deus vai batizar agora um, vai pegar outro, não. Deus só faz quando o ruído acaba. Deus vai consertar a sua casa, pai, mas você vai ter que começar a tirar ruído para Deus voltar a falar lá dentro. Eu fui num retiro esses dias e a líder me chamou dizendo: pastor, a gente inventou de fazer um vídeo com os pais dos adolescentes. Eles tinham que falar alguma coisa para os filhos e no final eles tinham que dizer: eu te amo. A grande maioria deles não conseguiu dizer eu te amo no final. E a gente desistiu de fazer o vídeo. A herança do Senhor, mas o galardão é seu. Eu vou orar aqui hoje, e será uma oração de quebrantamento. Escute o que eu vou falar. Tem gente que pensa que pregar para adolescente tem que ter um gritedo, um barulheiro.
Escute, o barulho não atrai a presença atrai o barulho. Deus trouxe você aqui, agora eu olho para a igreja inteira. Deus trouxe você aqui para que você voltasse a ouvir Ele falar com você. Ele nunca parou. Mas pastor, eu estou em pecado. Adão e Eva pecaram e a Bíblia diz que Deus desceu do jardim para conversar com eles. Deus não fica de mal com você, mas se houver pecado, você não vai ouvir Ele falar. Mas se você quiser, hoje, você vai ouvir e voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vejo Deus voltando a falar com lares aqui esta noite. Lares ouvindo Deus falar novamente. Adolescentes voltando a ser cheios do Espírito Santo. Mas há uma cobrança. Tira o ruído. Deus grita do céu. Tira o ruído. Examine o que você vê. Examine o que você ouve. Eu vou fazer o seguinte. Abaixa a sua cabeça, todo mundo. Espírito Santo. Pai, algumas coisas são inerentes a Ti, Senhor, e somente a Ti. A Tua palavra nos diz que o Senhor é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Senhor, esta noite uma brecha em uma multidão de ruídos foi aberta. E tem adolescente, pai de adolescente que entrou aqui esta noite, Senhor, que fazia tempo que não ouvia a Tua voz. Mas entendemos que o Senhor não parou de falar, papai. Senhor, traz a memória agora dos Teus filhos aquilo que tem atrapalhado a Tua voz. Senhor, faz-os ver e faz-os enxergar os ruídos, Pai, que tem atrapalhado. Quebranta o coração, produz um arrependimento verdadeiro. Oh, me andei, show, mandarabagai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus falou com você e tem ruídos para você tirar da sua vida espiritual. Eu vou dar um endereço para você. O altar, os pés da cruz, é o melhor lugar para a gente deixar aquilo que nos atrapalha de contato com Ele. Se Deus falou com você, se você tem ruído para ser retirado, sai do seu lugar agora e corre aqui para frente, que nós vamos orar por você. Deixa Deus te usar. Vou lembrá-los que eu não preguei só para adolescente aqui esta noite. O orgulho é um dos principais ruídos que rouba nós da presença de Deus. Se Deus falou com você, não seja orgulhoso por nenhum segundo aqui. Eu vou deixar você orar, querido. Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz.
coração obedecerei. Há uma nuvem de graça descendo sobre vocês. Pois só na tua vontade eu posso me completar. Oh, aleluia. Eu posso me completar. Oh, Espírito Santo, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, aleluia. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Ei, onei, me andará baixar. Me leva onde eu posso ouvir ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus, me leva. E me leva onde eu posso ouvir tua voz. Ei, onera mandará baixar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, menera balabassora mandará baixar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Faça a sua oração. Diga a Ele. Chore na presença dEle neste momento. Ei, me andará baixando, arabagai. Diga a Ele aquilo que tem te atrapalhado, querido. Diga a Ele aquilo que tem te roubado da presença dEle neste lugar. Diga, diga. Cura meu coração. Foge de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar, Jesus. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar, Senhor Jesus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Olê, amém, me andará abaixo. Me leva onde eu posso ouvir, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aonde? Aos teus pés. Queridos, eu não consigo interromper essa oração. Eu quero que a noiva do Cordeiro estenda as mãos para cá, se você pode. Você vai orar por eles neste momento. Espírito Santo, Espírito Santo, mata a saudade dos teus filhos, Pai. Mata a saudade da oração dos teus filhos, Pai. Aramandei, onei, aramandaramachau. Mata a saudade das línguas estranhas, Pai. Mata a saudade das línguas estranhas, Pai. Mata a saudade das lágrimas, Senhor. Oh, mata a saudade do glória.
Mata a saudade do aleluia. Remandarabashai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. E esta noite ruídos estão sendo retirados, Pai. Ruídos estão sendo retirados, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Você que está de joelho, se levante, se você puder. Queridos, eu não podia estar gritando do jeito que eu estou minha voz acabando aqui. Mas há uma glória de Deus extraordinária neste lugar. Você não volta para o seu lugar, você não vai voltar para o seu lugar. Eu não quero que você volte para o seu lugar, eu quero que você fique onde você está. Eu quero terminar essa noite irmão, como que não vai ter glória de Deus num congresso de adolescente? Me diz um negócio desse. Ei, me andarabandarabassim, me andarabachai. Eu quero dizer para você, pai, você que Deus falou aqui esta noite, eu vou olhar nos teus olhos aqui, e você não teve coragem de sair do teu lugar. Você tem mais a aprender com os seus filhos do que eles com vocês. Você entendeu o que Deus está falando com você? Deus levanta uma geração sadia. No meio de uma podridão, Deus tem levantado adolescentes assim, ó, quebrantados, cheios do Espírito Santo, que valorizam a voz de Deus. Samandarabachandarabagai. Eu nebianei milhão, mandarabashim, mandarabagai. Eu cuido de ti. Eleonei me andarabachai. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Espero em ti. Espero em ti. Santo Espírito és, bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és bem-vindo.
vem inundar, encher este é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que se compara à presença viva. Oh, aleluia. Tua presença. Ui, me andarou, me diri, me andaraba, show, me andaraba. Oh, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Senhor tua Jesus, presença, a tua presença, Senhor, a famílias, Pai, a famílias que o Senhor tem separado, menderão, mendarabachai, Espírito que a tua presença tem separado, Pai. Vem inundar, encher este é o desejo do meu coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, como famílias aqui esta noite, Espírito Santo. Nós repreendemos o ruído, Senhor, da nossa vida, Pai. Nós repreendemos o ruído da nossa casa, Pai querido. Nós repreendemos o ruído da nossa vida espiritual, Pai. Volta, a tua voz para dentro da nossa casa, Pai, para dentro dos nossos lares, Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Escute, querido, eu quero terminar aqui esta noite. Eu quero terminar fazendo algo que só se eu fosse louco para não fazer aqui. Eu sei que o horário já passou, mas está tão gostoso esse ambiente, não está? Estou vendo um monte de irmã com o rostinho preto, isso é bom. Aleluia. Escute, eu tenho pregado muito. Eu tenho pregado muito para crente. Bastante. Essa tem sido a vida minha e da minha esposa, pregar para crente. Mas alguns dias atrás, eu descobri que melhor do que pregar para crente é pregar para salvo. E de salvo para crente tem uma grande diferença. Eu fui adolescente. E quando eu era adolescente, eu me lembro que alguém falava de vinda de Jesus, o meu coração estremecia. Eu tinha medo. E eu tinha medo porque, na verdade, não tinha aceitado a Jesus de verdade. E eu demorei um processo, eu sofri. Eu paguei um preço. Porque ninguém me perguntou se eu queria aceitar a Jesus de verdade. Porque olharam para mim e viram um filho de crente. E quando Deus me salvou, algo no meu coração nasceu dizendo comigo mesmo: a partir de hoje, a minha pregação, Espírito Santo, é para que a geração que o Senhor colocou na minha frente não precise sofrer o que eu sofri para se apaixonar por ti como me apaixonei. Eu vou fazer 2 perguntas aqui esta noite e eu vou orar por você. A primeira pergunta é para você que nunca aceitou a Jesus como Salvador. Para toda a igreja. Alguns dias atrás, pastor Vicente, alguém falou para mim que
Apelo é suicídio da mensagem. Pregou bem, vai embora, não faz apelo. Eu aprendi diferente. John Stott diz que não há mensagem cristã sem apelo. Essa é a primeira pergunta. Você que nunca aceitou a Jesus e esta noite deseja se entregar verdadeiramente para Ele, reconhecer publicamente que Ele é o Senhor e o Salvador da sua vida. A segunda pergunta é para você que entrou aqui hoje longe da casa do Pai. E talvez você convive na casa do Pai. Para você que entrou afastado da presença de Deus. Alguns dias atrás eu estava numa igreja lá em Maranhão, Barra do Corda. E durante o apelo teve um filho que saiu correndo do púlpito, abraçou o pai. Enquanto eu fazia o apelo, ele abraçava o pai e chorava. E o pai não amolecia o coração, pastor. E eu percebi que ele estava insistindo, eu queria dar oportunidade para ele. Quando aquele menino chegou no ponto de se ajoelhar no pé do pai, abraçar a perna do pai. Um homem rico, fretou um avião, saiu do Pará, foi para o Maranhão, cheio do dinheiro, deu um carro zero para o filho. E aquela noite o que ele mais queria não era outro carro. Ele não queria alguma coisa, ele queria saber o quê? A salvação do pai. Tem presentes que você pode dar para sua casa e que estão em um gesto de dizer: Senhor, eu te aceito como único e legítimo Salvador. É mandar abaixar. Duas perguntas aqui esta noite. E se você deseja dizer sim, eu quero que você levante sua mão e eu vou orar por você. Levante bem alto. Bem alto. Alto. Alto, alto. Eu vou dizer só para você dar glória a Deus aí, irmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai abraçar quem levantou a mão perto de você aí. Eu quero que alguém abrace esse menino aqui. Eu quero que alguém abrace ele. Abraça ele aí, irmã. Abraça como mãe dele. Abraça ele aí. Eu quero que a irmã ore por ele abraçado, irmã. Abraça ele, ora por ele abraçado. Porque se um dia eu aceitasse Jesus, eu queria alguém cheio do Espírito Santo de Deus para ficar abraçado comigo. Vamos orar, querido. Eu posso orar agora. Eu tenho autorização do Espírito Santo. E Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, Pai, e a festa está completa. Está completa, Pai. A salvação, a quebrantamento, a tua presença é real, Pai. Tua presença é real. Tua presença é toda a igreja, para que não haja nenhum constrangimento. O Santo dos Santos, diga comigo: Senhor Jesus, nós te aceitamos como único e legítimo Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém.
Abraça quem está com você. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença, Senhor. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Tua graça me basta. Glória a Deus. Tua presença. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diz: vamos voltar para o banco juntinho? Volta com ele aí. Isso. Tome o seu assento, igreja. Eu vou passar para o pastor. Agora no final. Aleluia. Que presença de Deus gloriosa neste lugar. Ô Lucas, eu não sabia que você era o filho do pastor, Lucas. E eu quero te dizer que eu não te chamei porque tu era o filho do pastor. Deus não falou contigo porque tu é o filho do pastor. Deus falou com o Lucas. Eu não sabia que o teu nome era Lucas. E quando eu falei contigo lá atrás, o que eu falei foi Deus falando contigo. Amém? Deus fala contigo porque tu é o Lucas. Porque Deus te escolheu. Amém? Pastor, eu perguntei para vocês de alguém, perguntei de Lucas, não? Vocês não falaram de Lucas para mim, não, né? Porque Deus queria falar com Lucas. Vai chegar uma hora que você não é filho de ninguém. O Pai do céu adotou você. Arabachão, menderei, me andarás. Irmão, eu estou com vontade de pregar outra mensagem, porque está gostoso esse ambiente. Como é bom sair de casa e entrar dentro de casa. Arabachão, mandarabás. A sorte, irmão, que um dia a gente vai ser tudo vizinho no céu. Aleluia. Irmãos. Rabaneite, oh, menderabachão. Ei, anéis. Queridos, no final, é lindo demais Jesus, né? Nossa, não tem como não apaixonar por ele, né? Jesus é top, irmão. Eu tenho um amigo meu que diz que ele é um fofo. Ele é mesmo. Ai, eu nem me andaste. Queridos, agora no final, nós estaremos ali fora. Eu ia dizer com a minha esposa, acostumado, com a minha loirinha. Mas eu estarei com meu irmão lá, qual é o nome dele? Irmão Genivaldo. Os nossos materiais. Nós temos as nossas camisetas que nós usamos. Eu só uso essas camisetas. Meu guarda-roupa parece o do Chaves e o da Chiquinha, só tem a mesma roupa. Uma camiseta, essa aqui que eu estou usando. Jesus mudou a minha vida. Quantos aqui Jesus mudou a vida? Levanta a mão. Avisa o irmão Genivaldo lá que vai faltar camiseta, para ele não ficar preocupado. Eu digo que essa camiseta aqui é a minha cama. Quando Jesus me salvou,
Eu me lembro de quando Jesus curou aquele paralítico que veio sobre o telhado. Jesus perdoou os pecados dele, curou ele e mandou ele levar a cama para casa. Toda vez que ele olhasse para a cama, ele ia lembrar que Jesus que tirou ele de lá. Toda vez que eu olho para essa camiseta, eu lembro que maior é aquele que me comprou, não eu que prego, amém? Quero que vocês entendam, toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus, amém? Dele, do meu príncipe. Tem essa outra camiseta aqui. Irmão, é tão gostoso quando o culto não acaba, né? Já percebeu que o culto não acabou ainda? Você está ouvindo gente chorando e dando... Você está ouvindo aí? Isso significa que o culto não acabou. Sabe o que é gostoso? Que vai ter gente que o culto não vai acabar em casa, vai estar chorando em casa hoje. Vai ter gente que vai dormir chorando. Vai ter gente que Deus vai falar em sonho. Vai ter gente que Deus vai falar tanto essa noite. Sabe o que eu estou vendo hoje aqui? Eu estou vendo que o Espírito Santo, ele estava ansioso para você voltar a ouvir ele falar de novo. Coisa. Oh, me diria amando aí, eu preciso dizer um negócio. Eu não ia mais pregar, mas eu vou falar mais um negocinho só. Eu tinha 15 anos. Eu estava longe da presença de Deus. Acontece que eu sou um menino que Jesus falava desde quando eu era pequenininho que eu ia ser pregador. Eu brinco que a minha mãe dizia quando que orou: Jesus, eu quero que meu filho seja doutor. E Jesus ouviu do céu, tá um barulhão, disse: o quê? Pregador vai ser. E aí eu sou pregador. Mas alguns dias atrás, eu estava dentro do estúdio da rádio que eu trabalho, chorando, sentindo a presença do Espírito Santo, mamara. Delícia. E aí eu fiquei brabo com o Espírito Santo. Eu fiquei bravo com ele, sabe por quê? Porque eu falei: Espírito Santo, se eu tivesse te ouvido, se te sentido assim antes, eu jamais ia me desviar. Por que eu não te senti assim antes? Aí o Espírito Santo me levou no meu quarto, quando eu tinha 15 anos de idade. Me mostrou dormindo na minha cama, virado para a parede. Ele entrou dentro do meu quarto e eu vendo. Sentou na minha cama. Ele pegou nos meus ombros. E ele balançava os meus ombros e chorava. O Espírito Santo. Ele chorava e gritava: acorda, David, eu quero te usar. Sabe o que eu estou vendo hoje? Que tem gente acordando de sono de tempo. Delícia. Oh, Espírito Santo no céu limpo. Ó. E vai ter outra camiseta lá também. Essa daqui. Essa aqui acho que só tem 1000, tá acabando, tem que correr. Tem para homem e para mulher, só que para homem é azul. Não por nada, mas é porque eu fiz azul. Homem aqui no Paraná só usa azul, né, irmão? Deixa eu dar uma olhada. Irmão, vai estar lá no final. Está escrito aqui o quê? Made for heaven. Eu vi num boné esses dias escrito Made in heaven. Significa feito no céu. A gente não foi feito no céu. A gente foi feito no Éden. Mas daí a gente corrompeu o paraíso. Aí veio Jesus. Não é verdade? Aí Jesus, antes de ir para o céu, disse: ó, eu estou indo para lá para fazer a casa de vocês. Uai, se não deu glória a Deus, irmão? Jesus está fazendo a nossa casa no céu. Por isso que eu fiz uma camiseta feita para o céu. E o nosso livro, deixa eu só ver, quem chorou aqui hoje? Levanta a mão, quem chorou? Só quem chorou. Oh, que tanta manteiga derretida, Jesus. Eu escrevi um livro, porque eu também sou chorão. Eu tenho um defeitinho de fabricação igual você. Eu choro. E choro principalmente quando estou com Jesus. Aí tem gente que diz: homem não chora. E um dia eu fiquei bravo com Jesus, irmão. Porque por que eu choro tanto quando eu prego? Eu queria ser mais aquele pregador mais chique, sabe, irmão? Que tem umas que prega assim bonitinho, que não chora. Eu falei: Jesus, eu não quero mais chorar quando eu prego. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: o teu choro é um lindo sorriso da tua alma. Continuo chorando. E eu escrevi um livro no começo do ano. É o nosso segundo livro. O outro acabou, mas eu trouxe esse aqui: o Deus que me faz chorar. Faz assim, ó. Esse livro eu vou dar de presente para o pastor Vicente. Pastor,
Presente para o senhor, tá bom? Glória a Deus. Meus amados, vamos estar todos em pé. Amanhã, 9 horas, quero lembrar os irmãos que o café da manhã da escola dominical, e para os que vierem também, os adolescentes que vierem para a palestra, é das 8h15 às 8h15. Nós conversamos com a diretoria da escola dominical e 8h15 vai ser recolhido o café. Então você se programe amanhã para sair da sua casa no horário que chega aqui 8h15 no máximo, para tomar o café aqui na escola. 8h15 vai ser recolhido, porque 9 horas a escola precisa iniciar aqui e os adolescentes terão uma palestra aqui no auditório. Pode vir os adolescentes das congregações, viu? Desejando trazê-los, é muito importante. É para ouvir aquilo que eles não vão ouvir num culto nosso, comum, culto normal, né? É oportunidades que eles vão ter nesse final de semana. Glórias ao Senhor. Nós queremos desejar uma boa noite de descanso a todos. Queremos desejar um bom retorno ao seu lar. Permitindo Deus, amanhã estaremos aqui de volta. O Dave continua com a gente amanhã de manhã e amanhã à noite também. Que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus, seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo, do Senhor Espírito Santo, esteja com todo o povo hoje e sempre. Amém. Com a sua mão direita, celebre ao Senhor. Amém. 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 Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. Deus os abençoe em nome de Jesus.